boa noite com Jesus, irmão. Que a bênção de Deus esteja mais uma vez estendida, sendo derramada sobre nós mais uma vez nessa noite. E eu confio que Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui conosco, porque nós sentimos a presença dEle, a atmosfera do Espírito aqui conosco enquanto louvamos o Senhor com esses hinos, que o nosso maior desejo é sentir a sua presença, a presença do Deus Todo-Poderoso conosco, aquele a quem fez tanto por nós, aquele a quem tanto nós devemos gratidão, não é, irmãos? Pela sua graça que nos alcançou e pela vida eterna que Ele nos concedeu, que Ele conquistou para nós através da sua morte na cruz do Calvário. Nós vamos ler a Escritura em São Mateus capítulo 14 e o versículo 22, irmão. São Mateus capítulo 14 e o versículo 22. Vamos ler a Escritura, irmão. Todos encontraram? Eu gosto de dar um tempinho, porque é bom ler junto a Escritura, né, irmão? Palavra de Deus, né? Amém? E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos reunidos nessa terça-feira para mais este culto, Senhor, o qual nós já está sendo abençoado com esses hinos, louvor ao Teu nome, Senhor, porque só o Senhor Jesus Cristo merece adoração, merece a nossa gratidão, Senhor. Só o Teu nome merece ser exaltado entre as nações, como diz Davi. E aqui está uma partícula da Tua noiva aqui reunida nessa terça-feira, outros que estão nos assistindo através da internet, nos seus lares, para ouvir a Tua palavra, alimentar, ouvir a Tua voz, falar conosco através da Tua palavra, Pai. O Senhor poderia ter escolhido um anjo para pregar a palavra do Senhor, mas o Senhor escolheu homem para pregar a Tua palavra, Pai. Por isso nós somos gratos ao Senhor por ter nos escolhido para ser o transmissor da Tua palavra, Pai. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos nessa noite. Dor na coluna, no estômago, na cabeça, na perna, nos rins. Eu não sei, Senhor. Eu não sei aonde está, ó Pai, essa enfermidade alojada no corpo deste irmão, desta pessoa que nos assiste através da internet. Eu não sei o seu problema, mas o Senhor conhece melhor, o Senhor é sabedor de todas as coisas, Pai. Então, Deus, eu levanto minhas mãos ao Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, e peço a cura para esse irmão que está aqui, aquele que está nos assistindo através da internet, aquela pessoa talvez que não seja um cristão, que nos assiste através da internet. Liberta, salva, Senhor, e fala ao seu coração, Pai,
Nós pedimos que o Senhor tome, Senhor, cada um de nós no teu domínio agora, Senhor, e nos ajude através da tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, podemos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. O irmão Josemar, né, irmão Josemar? De Tabuleiro do Norte, ali do Ceará, está conosco. Nesta noite eu gostaria que o senhor viesse aqui, irmão, dar uma saudação para a igreja, uma boa noite para a igreja. Graças a Deus, né? Boa noite com Jesus, irmãos. Para muitos aqui, né, não é novidade a minha presença aqui, que já me conhece. Mas para quem não me conhece, eu sou de Tabuleiro do Norte, né, como o pastor falou, uma partícula dessa noiva que está espalhado por toda a terra, né? E pela graça de Deus, né, essa mensagem me alcançou também. Esta mensagem me alcançou, né? Que é a palavra, que é graça. Então, eu estou feliz de me encontrar aqui. Tem uma parte de minha família nessa cidade, né? Que Deus o trouxe aqui, congrega com esse pastor aqui. E eu estou aqui, né? Fazendo uma visita a uma filha, umas filhas que estão aqui. Então, me encontro aqui, juntamente com essa partícula, né? Da noiva. Essa noiva de Jesus Cristo, né? Que o Senhor está resgatando neste fim de tempo, né? Neste fim de mundo, como posso dizer assim, neste fim de mundo. Então, o bom desejo do meu coração e oração é para a nossa salvação, né? A salvação de todos os eleitos, todos os filhos e filhas de Deus, que esta mensagem está juntando, né? Porque aonde há o corpo, ali se ajuntarão as águias, né? Nada é por acaso. Então, você não estar aqui, nós não estamos aqui por acaso, né? Foi Deus que nos trouxe. Jamais se poderia ouvir essa mensagem porque eu queria. Não, estávamos perdidos, né? Entre denominações, entre igrejas, né? E esta voz veio para falar para as igrejas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, né, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que anunciou os profetas, seus servos, né? Então, essa mensagem veio para resgatar a noiva, né? E aqui está essa partícula da noiva. Eu estou muito feliz de me encontrar com vocês aqui, né? Que Deus acrescente suas bênçãos sobre a sua palavra, não só os irmãos, mas os que estão do outro lado, né, da tela, ouvindo, crendo nesta mensagem. Que Deus o abençoe cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Peça a oração. Graças a Deus, irmão. Irmão Josemar, ele tem duas filhas que moram aqui, né? E um genro também que mora aqui na Bahia, aqui em Caetité, sempre, né? Agora o senhor ficou, né, uns 2 anos, né, irmão José? Uns 2 anos sem vir aqui, não foi? 2 anos. Mas como o tempo está passando tão rapidinho, né? 2 anos, para mim que tinha um ano que o senhor esteve aqui conosco, já tem 2 anos, né? Mas Jesus disse que os nossos dias, ou que os dias dele, né, seria abreviado por causa dos escolhidos. E cada dia que passa nós estamos mais perto da nossa terra celestial. Graças a Deus, né? Nós não vamos ficar triste, abatido, porque os dias estão velozes
Nós devemos agradecer a Deus e dizer obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está abrevelhando os dias para a salvação da nossa alma. Às vezes nós pensamos, como o tempo está passando tão rápido, nos envelhecendo, né? Rápido. Não, irmão, isso aí deve ser motivo de de muita alegria para nós, porque cada dia que passa nós estamos perto de entrar na presença de Deus, na nova terra celestial, não é? Eu acho que se alguém poderia dizer para mim, a sua preferência, pastor, é que o tempo parasse para que o senhor não envelhecesse e tivesse mais 100 anos aqui na terra, 50 anos aqui na terra, eu disse, não. O meu maior desejo é de estar com o Senhor do outro lado na eternidade. Eu digo isso, irmão, com inteira certeza de fé e com toda segurança. Deus sabe, não estou usando aqui como de hipocrisia, de jeito nenhum. Deus é sabedor. Eu tenho o desejo de estar com o Senhor e creio que em breve eu vou estar com o Senhor. Amém? O povo de Deus, ele pensa assim, o povo de Deus não fica acomodado com o mundo, né? Conformado com o mundo e essas coisas todas. Não, há um desejo profundo de estar com o Senhor do outro lado na eternidade. Lá é bem melhor do que aqui. Estar lá é bem melhor do que estar aqui. Nessa escritura que nós lemos, vamos logo entrar na mensagem, a fé perfeita. Mas eu gosto às vezes de usar também, né, irmão, a Bíblia e ler um pouquinho a Bíblia junto com os irmãos. Aqui nós encontramos no capítulo 14 e o versículo 22, que diz: E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Em outras palavras, vocês entram no barco, vai seguindo para o outro lado, e eu vou ficar aqui para despedir desta multidão. Vocês podem seguir. Como Jesus, ele sabe fazer as coisas com sabedoria. Ele ia testar a fé dos discípulos. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, no monte. E o barco estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Muitas vezes nós temos que lembrar disso, que Deus permite que muitas vezes o vento sopra ao nosso contrário. Às vezes a gente pensa, mas parece que está um pouco difícil para mim, parece que as coisas estão dando um pouco errada para mim, não é como eu queria, não é como eu pensava, não é como eu desejo. Mas por que isso? Irmão, sabe de uma coisa? Isso é para o meu bem e para o teu bem. Não murmure, não reclama, simplesmente agradece a Deus e diga obrigado, Senhor. Obrigado, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor está comigo, e todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Então eu vou aceitar isso, mesmo que é ao contrário ao que eu queria, o que eu penso, mas eu vou aceitar, porque
É a tua vontade. E as Escrituras diz que o mar estava açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E ali havia Jesus, caminhando com seus passos lentos, por cima do mar, de encontro com os seus discípulos. Agora é bom pensar aqui uma coisa aqui, irmão. O Espírito Santo está chamando a atenção aqui, para pensar um pouquinho aqui. Veja que consolo, como Deus, como o Senhor Jesus Cristo, Ele vem ao nosso encontro na hora mais precisa, na hora mais difícil da nossa vida. Ele vem ao meu encontro, Ele vem ao teu encontro. O mar agitado, o barco estava em alto mar, uma tempestade soprando contra o barco, mas Jesus vinha caminhando, passos lentos, ao encontro dos discípulos. Hora difícil. Então, nas horas mais difíceis da nossa vida, irmão, que nós estiver enfrentando, Ele, o Senhor Jesus, vem ao nosso encontro para nos ajudar. Mas parece que nós fica com medo, né? Parece que nós ficamos duvidosos. Verso 26. E os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Esse é o problema, é o medo. O medo. O profeta de Deus, ele disse: se você tivesse até mesmo um câncer e não tivesse medo, aquilo não seria nada para você. O medo faz o problema crescer. Mas a confiança em Deus, a fé, faz os obstáculos que às vezes surgem no meu caminho, no teu caminho, os problemas diminuir e você passar por cima e vencê-lo. Glória a Deus. A fé faz isso, a confiança em Deus. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro era um homem corajoso. Parece que ele era o homem da frente, o apóstolo da frente, exposto, né? E ele disse, Jesus disse para Pedro, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até ali estava bem com Pedro, desceu com aquela coragem, aquele ânimo, aquele entusiasmo, olhando somente para Jesus. Eu penso que Pedro encarou exatamente, fixou os seus olhos em Jesus e foi andando ali sobre as águas, e não se, né, irmão, se afundava ali enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas quem sabe Pedro tirou um pouco os olhos de Jesus e olhou para o mar, para as ondas, e ele pensou no perigo que poderia acontecer ali. E quando Pedro pensou isso, ele começou a descer. Se nós tirar a visão de Jesus Cristo, irmão, e nós ficar focado
somente nos problemas que surgem no nosso caminho, nas dificuldades, nos obstáculos, nós não conseguiremos vencer nada. Mombrana pregou uma grande mensagem intitulada Olhe somente para Jesus. No verso 30, mas sentindo o vento forte, Pedro sentiu aquele vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida, irmão, é a causa de nós não termos mais sucesso na vida espiritual e, por não dizer, os nossos negócios, né, irmão? No nosso comércio, na vida financeira. A dúvida impede de nós receber a cura. A dúvida, ela fecha a porta da esperança, diz o nosso profeta. Mas a fé, ela abre. A fé, ela remove montanha. A fé faz as coisas acontecer. Glória a Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra dos Gadarenos, ou Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla do seu vestido, e todos que a tocavam ficavam sãos. A fé, ela traz Deus em cena. A dúvida impede, o medo impede as bênçãos de Deus sobre nós. Mensagem fé perfeita. O profeta, ele disse: Pedro estava bem até que teve temor. A palavra lhe declarou que podia caminhar sobre a água. A palavra era Jesus e é Jesus. E a palavra diz: venha, Pedro. Cristo, a palavra diz: venha, Pedro. Então o profeta diz: Pedro estava bem até que teve temor. A palavra lhe declarou que podia caminhar sobre as águas. Porém, ao princípio ele estava temeroso e pensava que era uma fantasma. Agora, por que Pedro não reconheceu Jesus, irmão? Andou tanto com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus. Mas na hora que Jesus apresentou para ele ali sobre as águas, eles gritaram com medo e disseram, pensava que era uma fantasma, porque até então, esse tempo, Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo, porque eles só poderiam receber o Espírito Santo depois que Cristo subisse, fosse levado ao céu, e se voltasse a eles em forma de Espírito, de Consolador.
como aconteceu no dia de Pentecoste. Por isso que Jesus diz: Pedro, quando tu te converter, confirma teus irmãos. Até então Pedro não era convertido, e Pedro converteu no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi dado a eles, para aqueles 120 discípulos ali no cenário, ou no cenáculo ali em Jerusalém. Então, até então, por falta do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo em Pedro e nos demais apóstolos, eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus que estava caminhando sobre as águas, e eles pensaram que era uma fantasma. Por isso, para você entender a mensagem, entender a palavra, nós temos que ter o Espírito Santo. De outra forma, você pode ser tomado com muitas dúvidas. Será que essa mensagem é verdadeira? Será que o batismo em nome de Jesus Cristo é verdadeiro? Será que esse profeta é verdadeiro, é o enviado de Deus? Mas quando uma vez somos selados com o Espírito Santo, o profeta diz: você crê em toda a palavra de Deus, você não tem dúvida, você não tem medo, você confia em Deus, você confia na palavra. Amém? É assim que é o crente revelado, o crente genuíno, batizado no Espírito Santo. Senhor, dai-nos o Espírito Santo, batiza minha alma com o teu Espírito Santo. Só assim nós podemos chegar no céu. A noiva, ela é batizada com o Espírito Santo. A noiva é, porque a noiva é o corpo de Cristo, e pelo Espírito somos batizados no corpo. Pelo Espírito Santo somos batizados no corpo de Cristo. Somente a noiva tem o batismo do Espírito Santo, só a noiva de Cristo. Eles pensaram que era uma fantasma, e disse: Senhor, se és tu, olha, eu não tinha certeza, se és tu. Esse aqui é o tipo do crente que ainda está em processo para receber o batismo do Espírito Santo. Pedro estava em processo, mesmo curando enfermo, expulsando demônio, andando com Jesus, vendo os milagres que Jesus estava realizando, mas ele estava em processo ainda de receber o batismo do Espírito Santo. Por isso que ele era um crente, e às vezes antes de receber o Espírito Santo, tinha dúvida, medo. Ele chegou a dizer: Senhor, se és tu. Mas será que Pedro não conhecia Jesus? Jesus mudou de máscara. Será que Jesus mudou o seu rosto, mudou a sua fisionomia? Aí, certamente, Jesus estava testando aqueles discípulos. Veja, irmão. Então Pedro disse: se és tu, permita-me ter a ti sobre as águas. No parágrafo 76, o profeta diz: Jesus lhe disse: venha, pois, venha, Pedro. Então ele desceu do barco, dizendo, o profeta diz aqui: eu vou caminhar, em outras palavras, Senhor, eu vou caminhar por cima das águas, e eu vou ir ter com o Senhor. E Pedro desceu do barco, começou a caminhar,
exatamente com seus olhos em Jesus. O profeta chega a dizer aqui, ó: porém, quando fixou os olhos nas ondas, no perigo, e tirou a visão de Jesus e começou a olhar o perigo, então teve medo. Olha, irmão, o irmão Brano diz assim, ó, não sei qual a mensagem, estou lembrado qual a mensagem, mas o profeta diz assim: quando esta igreja se reconhecer o que ela é, o que ela tem, ela se tornará um exército invencível. Se tornará um exército invencível. Mas até então nós temos medo, nós temos dúvida. Será? Será? Será que Jesus vai me curar dessa enfermidade? Será que Jesus vai abrir uma porta de emprego para mim? Será que Jesus vai me dar uma boa moça cristã para me casar? Será que Jesus vai me dar um bom rapaz cristão para me casar? Será que esse comércio vai dar certo? Esse é o problema. Será? A dúvida. E todos nós pensamos às vezes assim. Esse é o mal. Mas você tem que, irmão, confiar em Deus, dizer: vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou ser curada. Deus, eu sei que Ele tem o melhor para mim, Ele vai me ajudar, Ele está me ajudando. Eu vou vencer, eu vou chegar na eternidade. Eu posso, eu confio em Deus. Ele tem muitas bênçãos para mim. E Ele tem mesmo. Agora nós ficamos com medo, e o medo trava a pessoa. O medo trava, irmão. A dúvida, o medo. Então teve medo. O medo faz você perder o sucesso, né? Muito sucesso que você poderia, né? Mas o medo tira essa oportunidade. O medo, a dúvida, a incerteza, a falta de confiança em Deus. Porque às vezes nós pensamos que Deus está no irmão. Deus está naquele irmão, Deus está naquela irmã, Deus está naquele pastor. Deus estava no irmão Brana, no profeta de Deus. Não, irmão, Deus está em você também, gente. Diga: Deus está em mim, está na minha irmã, no meu irmão, no pastor, mas Ele também está em mim. Mas cadê? Nós só pensamos que Deus está nos outros. Esse é o problema nosso. Deus está no irmão Clemente, Deus está no irmão Josemar, Deus está no irmão Manel ali, né, irmão Manel? Batizou no domingo. Irmão, Deus está em você, meu irmão. Deus está em você, meu irmão. Confia, confia, Deus está em você. Graças a Deus. Às vezes nós vemos Deus só nos outros, vê Deus em você também. Confia que Deus está em você. Paulo diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então você pode. O profeta diz: então teve medo. É o medo. É o medo. Aí você fica em cima do muro. Não sei se vou, não sei se não sei se eu pulo para lá, não sei se eu pulo para cá. E aí você fica. É o medo, a indecisão, a incerteza. Firmeza, o que Deus quer, confiança nele. Então teve medo que ele entrou a mente. É onde o diabo trabalha. A mente. Campo de batalha, a mente. É onde o diabo trabalha, na mente. Às vezes o diabo, ele usa a mente do homem
da irmã para dizer, sabe, aquele irmão não gosta de você não. Aquele irmão te odeia, aquela irmã não gosta de você, aquela irmã te odeia. E se você dá atenção a isso, você perde a linha, você perde a autoestima. Sabia disso, irmão? Aquilo te trava. Chegou certa vez para o irmão Brana, alguém disse para o irmão Brana, não vê quantas pessoas estão falando do senhor, da família do senhor aí? Outras palavras, está tendo muito boato por aí, falando do senhor, da família do senhor aí, e tal e tal. Ele diz, irmão, se eu parar para dar ouvido a isso, eu só vou me afundando. Nós não devemos parar para ouvir, irmão, determinadas pessoas, porque aquilo, em vez de te ajudar, te levantar, aquilo faz tentar matar você. Então, o profeta diz que ele teve medo e aquilo entrou a mente, que é o campo de batalha onde o diabo trabalha. Talvez não está acontecendo nada, alguém ama você, está orando por você, orando por mim, e às vezes o diabo leva isso, trabalha em nossa mente e diz, não, que nada, ele não te ama, ela não te ama, e aí, se pinta um quadro ali, você fica todo embaraçado com aquilo, perde a autoestima, você perde a visão de Deus, e você se enrola com aquilo, entristece com aquilo, abate com aquilo. Mas quando você, não, ele é meu irmão, ela é minha irmã, ele me ama, ela me ama, não tem nada contra mim. Não, Satanás, não, ela me ama, ele me ama, ele é um cristão, eu também sou, nós somos filhos e filhas de Deus. Então aí você resiste o diabo e ele fuge de você. Mas se você der ouvido, você só vai se fracassar. Só fracassa, irmão. Pastor Joaquim chega a dizer assim, e se eu tivesse parado? Vocês sabem disso. Aonde o pastor Joaquim estaria? Seu ministério? E se eu tivesse dado ouvido e parado? É não parar. Você está certo com Deus? Você tem certeza que está certo? Você está vendo a aprovação de Deus, os sinais de Deus, a vindicação de Deus? Você vai parar por quê? Por que você vai parar? Deus está te abençoando, Deus está com você, você está vendo os sinais de Deus. Você adoece, Deus cura você. Você está triste, abatido, e Deus conforta você. Você tropeçou, caiu, mas Deus te levantou. Por que você parar? Você está vendo que Deus está com você, está vendo os sinais, vindicação. Se tivesse nenhuma vindicação, aí você, misericórdia, hein? Tendo vindicação, muitos querem, o diabo trabalha e fala, e começa a trabalhar na mente. E se não tivesse nenhuma vindicação? Hein? Aí já tinha parado há muitos anos. Irmãos, você sabe o que mostra que uma árvore ela é boa e ela está em boa terra? É os frutos. Como é que você pode condenar uma árvore se ela está produzindo? Uma mangueira, uma laranjeira, você chega lá e vê ela cheia de fruto, de manga, de laranja e tudo mais, produzindo seus frutos. Como é que você quer condenar aquela laranjeira, aquela mangueira, se ela está produzindo fruto? Hein, irmão? Hein? Como é que você quer condenar? Você vai falar para aquela mangueira, para de dar fruto, para!
vou cortar você. Você diria para aquela laranjeira: vou cortar você. Você não está produzindo nada, não está fazendo nada, mas ela está cheia de fruto. A mangueira está cheia de fruto. Alguém chega lá, tira uma fruta, come, tira uma laranja, chupa a laranja, usufrui das bênçãos, do alimento, daqueles frutos. Seria uma pessoa ingrato demais desejar que aquela árvore, aquela mangueira, aquela laranjeira morresse, secasse. Seria um ingrato demais. Misericórdia, uma pessoa perversa. O que nós temos que fazer? Adubar mais para que dê mais fruto. E obrigado, Senhor, por essa mangueira. Eu vejo fruto, eu posso passar e comer de uma manga. Obrigado por essa laranjeira, eu posso ali passar e comer do seu fruto, usufruir do seu fruto. Lembra o que Deus já te fez, irmão. Não seja ingrato para com Deus, seja humilde, reconhece o que Deus tem feito na sua vida. E você vai receber mais, e aquele que agradece mais, recebe mais. Quanto mais nós ser agradecido, Deus vai te dar mais, vai te abençoar mais. Nunca nós devemos ir à contramão, ir na contramão contra aquilo que Deus tem aprovado. Não vai, irmão. Nós vamos entrar em aperto com Deus. Não tem outra maneira, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. O profeta disse: se Deus está abençoando um irmão, eu tenho que amar aquele irmão a quem Deus está abençoando. E se nós amaldiçoar aquele a quem Deus tem abençoado, nós vamos entrar em aperto com Deus, diz o nosso profeta. Vai ser problema para nós. Isso quer dizer que nós temos que respeitar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, estar junto com nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos, interceder a Deus pelos nossos irmãos, estar unidos, juntos, de mão dadas. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Senhor. Ele é uma bênção para mim, ele é uma bênção para mim, Senhor. O diabo trabalha na mente. A mente é o campo de batalha, diz o profeta. Estou quase terminando. Trabalhou na mente de Pedro. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Então o profeta diz: então teve medo, que lhe entrou a mente. A mente. Primeiro foi: vou caminhar porque a palavra me diz que caminhassem. Jesus. Aí ele desceu e foi em direção a Jesus. Em segundo lugar, ele olhou o sintoma, o perigo, as ondas, para as águas. Esse foi o problema de Pedro. Olhou o mar e observou o tamanho das ondas e teve medo. Deus, me ajuda, ajuda cada um de nós, o povo dessa mensagem. Irmão, nós temos alimento demais, meus irmãos. Isso aqui é alimento demais que Deus está nos dando, irmão. É, uma maneira, é Deus te ajudando, é Deus nos ajudando, meu irmão. Nós temos que crer assim, né, irmão? Você está nos assistindo através da internet, Deus está te ajudando através da palavra. Talvez você está desanimado, está com medo. Talvez o diabo tenha trabalhado em tua mente. Não aceita isso. Diga para o diabo: Satanás, sai do meu caminho em nome de Jesus Cristo. Eu sou um eleito, eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu creio nesta Bíblia, eu creio nesta mensagem, Satanás. E ele sai do caminho, irmão. Ele sai, porque as Escrituras diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eu não quero ter dúvida na minha mente.
E o profeta diz, ele teve medo. E nisso começou a afundar-se. O que temeu. Isso mesmo sucedeu. Aí o profeta diz assim: aquilo que você mais teme, aquilo acontece com você. Está vendo, irmão? Você fica falando em doença, em doença, em doença, em doença, e coisas assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Acabando, não dá mesmo. Não dá mesmo. Mas você falar, vai dar certo, Deus vai me curar, eu sou um filho de Deus, Deus está em mim, e isso vai dar certo, esse emprego vai dar certo, meu comércio vai dar certo, meu casamento vai prosseguir, e tudo vai dar certo para mim, meus filhos é abençoado e tudo mais. Aquilo vai acontecer, irmão. Aquilo vai. Veja só. Então o que ele creu, diz o profeta, isso sucedeu. Quando creu que podia caminhar, caminhou. Porém, quando teve medo em sua crença, então a substância lhe deixou. A substância, a palavra, a sua fé, deixou a dúvida sufocar, tomar lugar da fé. Ele todavia professava sua fé, porém não tinha agora a substância. A substância haveria atravessado por cima dessas ondas brancas até chegar a Jesus. Isso é se houvesse tido a fé perfeita. Ela atravessaria as ondas, seria o medo, porém não a teve. No princípio a teve. Chegou a descer do barco, caminhar. Tem pessoas que é assim, irmão. Vem para a mensagem, batiza na mensagem, e no princípio tem aquela fé, e vai, e vem na igreja, e congregando, e firme naquela alegria, aquele entusiasmo. Depois, a metade do caminho para frente vai amolecendo, vai perdendo um culto, faltando em outro, e falta uma ceia este mês, na outra vem, na outra falta, e vai, para isso aqui não, está longe da presença de Deus. E o profeta diz, no princípio a teve, e pensou a que tinha, e estava disposto a sair. A palavra me tem dito que fizessem isso, e tem que suceder. Desceu do barco e se arrancou. Não pensou em qual contrário eram as ondas. Não deixou que isso lhe entrasse à mente. Por isso que Paulo diz que nós temos que usar o capacete da salvação para proteger a mente contra Satanás. A mente é um campo de batalha, o capacete protege a cabeça. Vê? Não deixou que isso lhe entrasse à mente. Agora, quando você se põe a pensar, bom, pois a verdade é que tenho estado enfermo por tanto tempo. Aí o nosso profeta diz ali, já lançou a perder tudo. Você tem que crer que Jesus, Ele te cura, Ele te dá saúde. E o profeta fala, é melhor você voltar ao banco. Você não tem fé para vir a ter a fila de oração, receber oração. Você está pensando mais no teu problema, na enfermidade que está em você, mais do que em Jesus. Então o profeta diz, é melhor você voltar ao banco, se assenta. Não tome a fila de oração, porque você não tem fé para crer que Ele, o curador, está aqui, e que você pode receber a cura, a tua bênção. Então o profeta diz, é melhor que volte ao banco. Porém, quando você deixa de pensar essas coisas, então aquilo acontece. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos.
Aleluias, graças a Deus. O Senhor Jesus é a força da nossa vida. Podemos dizer bem forte: o Senhor Jesus é a força da nossa vida. Amém, graças a Deus. Queremos lembrar os irmãos aqui que após finalizar o culto, os irmãos não saiam rapidamente, porque a irmã Inês tem uma lembrancinha para cada um de vocês do batismo do irmão Manuel ali, que aconteceu no domingo. Deus abençoe a irmã Inês, irmão Manel, todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso boa noite a todos os irmãos em conexão conosco. Nós temos aqui aproximadamente 77 pessoas. Aqui na Bahia nós temos o irmão Milton, a irmã Creuza, lá em Palmas de Monte Alto, irmã Danila e família em Brejinho das Ametistas, irmã Thaís e Vinícius em Pé de Serra, irmã Dante aqui em Caeté, irmã Rita de Cássia, Pé de Serra, irmão Abel, Itamar, Neuza, Antônio, Pé de Serra, irmã Raíra e família, Brejinho das Ametistas, irmã Hélio e irmã Neide, Brejinho também, irmã Marcolina, Caculé, irmão Adiel, Caeté, irmã Marlene e família, Brejinho, irmão Cássio e Laís, Itabuna, irmã Alane e Luzmar, Itabuna, pastor Domingos e sua família em Caculé, irmão Fred e sua família, Bom Jesus da Lapa, irmão Oswaldo e família, Maracás, irmã Leide Daiane e sua família, Itabuna, irmão Nelcione e família em Brejinho, a irmã Renata em Pé de Serra, irmã Alíria, irmão Pedro e Kelly em Guanambi, irmã Rita Vieira lá em Salvador, Deus abençoe a irmã Rita, irmão Júnior e Brenda em Pé de Serra, irmão Rogério e Nara, Guanambi, irmã Judite em Caculé, irmã Anísia aqui na zona rural de Caeté, fazenda Barreira, irmão Valmir em Brejinho das Ametistas. Estes são os aqui da Bahia. No Ceará nós temos o irmão Severino, o irmão Felipe e a irmã Pamela, lá em Barbalha, no Ceará. Distrito Federal, João Batista, cidade de Planaltina, Minas Gerais, irmão Rúbia, Brasília, Distrito Federal, Planaltina. Em Minas Gerais, a irmã Rúbia Cardoso, de Visópolis, também a irmã Yara, em Almenara. No Rio de Janeiro, o irmão Augusto Barros Campos dos Coitacazes, é isso mesmo. E a irmã Ruth Santiago, em Angra dos Reis. E nós temos aqui um pedido de oração da irmã Ruth Santiago, e também um pedido de oração da irmã Anísia e família aqui na Fazenda Barreira. A todos vocês, saudação de toda a igreja, do nosso pastor bem-vindo, e que Deus vos abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé e vamos agradecer ao Deus por essa mensagem tão poderosa que nós ouvimos. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos nessa noite, Senhor Deus, e nós ouvimos aqui, Pai, nesta noite, que é na hora mais difícil da nossa vida que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Deus. Que o Senhor vai de encontro agora, ó Deus, com este irmão que pediu oração aqui, esta irmã, Senhor Deus, vai de encontro com ela agora e supre essa necessidade, ó Deus. Se for uma cura, leve a cura para ela. Se for uma libertação, leve a libertação para ela. O Senhor conhece este fundo que está clamando, ó Pai, mas há um fundo que responde nossas orações e nós cremos que é o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Tira toda a dúvida, todo o medo, Senhor Jesus, de nós, e acrescenta a fé perfeita, a fé que vence, a fé que crê na cura, crê no Senhor Jesus Cristo, crê na libertação, crê na renovação espiritual. E nós cremos nesta hora, Senhor, que o Senhor leve a cada um de nós para os nossos lares agora, abençoados com esta palavra, com esta fé em nossos corações, a fé que vence o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós oramos também, ó Deus, por aqueles, Pai, que talvez não colocaram os seus nomes aqui, ó Deus, mas o Senhor conhece, ó Pai, aqueles que estão assistindo através da internet, ó Deus, seja
cristão ou que não seja cristão, mas o Senhor conhece o pedido de cada um, Pai. E nós oramos por eles, ó Deus, primeiramente a salvação pela alma, o perdão dos pecados, a cura divina, a libertação. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Cumprimentem um outro, diga Deus abençoe e até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Perdido estava eu no mundo cheio de ilusão, minha alma almejava a salvação, mas viste meu estado na horrenda perdição, me resgatou daquela condição. Por essa eterna salvação, sem merecer vieste em meu lugar. Pra sempre cantarei em gratidão a ti, ó Deus. Eu quero a cada dia te louvar. Sei que por mim foi pago na cruz e o meu nome escreveu no céu. Acusação do inimigo não vou mais ouvir. Eu hoje sou um escolhido seu. Oh, como sou feliz por essa eterna salvação. Sem merecer vieste em meu lugar. Pra sempre cantarei em gratidão a ti, ó Deus. Eu quero a cada dia te louvar. Reconhecendo esta inaudita salvação, o que Jesus por mim sofreu na cruz, eternamente grato a Ele sou de coração, e por ter